A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou novas regras para a cobrança de coparticipação em franquia nos planos de saúde. Nessa modalidade, o beneficiário paga à parte um valor de 40% pela realização de algum procedimento, como uma consulta, por exemplo. Quem fala mais sobre o assunto é o diretor-presidente do PROCON de Alagoas, Galba Novaes Neto. Parece pagar mais uma vez, né? Verdade, Miguel. Primeiro, agradecer a você mais uma vez o espaço, né, e parabenizar toda a TV Educativa pelo sinal que está sendo disponibilizado. Imagem, novo né? Sinal, muito bom. Né, isso vai proporcionar à população a ter esse acesso numa qualidade melhor, né, no acesso de um conteúdo de qualidade. Mas voltando ao tema, é uma situação assim, de modernização. Alguns países já mais avançados eles já fazem uso dessa modalidade. A exemplo dos Estados Unidos. É algo semelhante ao que acontece com nós que fazemos uso desse seguro de carro. Você paga um determinado valor, não o integral do dano que você causou ao seu bem ou ao terceiro, né, como uma forma de coparticipação, exatamente como é dito literalmente, né, para que você possa ter acesso a determinadas modalidades de opção, mas logicamente preservando algumas situações essenciais. Né, o número de consultas, as questões das grávidas que já têm esse direito preservado, enfim. Toda a legislação ela sempre está muito preocupada na situação da preservação do consumidor, que é sempre a parte disso hipossuficiente nessa relação. Uhum. E a situação é que vinha se agravando, a crise, né, no setor, os preços, né, que não são equivalentes entre o que se paga e o que se atende, todo mundo reclamando, né? Verdade. E termina caindo para o lado mais fraco, que é o consumidor, né? Sempre. Ele não tem controle nenhum sobre isso. Verdade, verdade. E é algo que nos preocupa muito. Nós, enquanto órgão de proteção e defesa desses direitos do consumidor, a gente tem que estar sempre muito atento, porque infelizmente os abusos eles acontecem. Né? E esses abusos, quando não são coibidos, proporcionalmente àquele dano que ele é causado, serve como um estímulo. Né? Muitas das empresas, infelizmente, no nosso país, elas se sentem estimuladas e apostam na impunidade para continuar fazendo práticas erradas. E nessa situação de saúde eu acho que é um pouco mais agravante e deve ter essa visão um pouco mais atenta do nosso órgão, porque é uma situação em que nós não escolhemos o momento de ficar doente, nem nós, nem qualquer parente nosso. Então é uma situação em que a gente está muito atento. Estamos aí de olho em toda a movimentação que está acontecendo, inclusive a nível nacional. Recentemente, no mês que passou, né, o próprio STF já se pronunciou, a ministra Carmen Lúcia, ela deu uma liminar contrária a alguns aumentos que envolvem a questão dos planos de saúde, que inclusive, estranhamente, né, foi defendido pela Agência Nacional de Saúde. A gente também fez esse tipo de questionamento, levando a nacional isso, como é que uma agência, né, que deve ter, né, o maior interesse como o interesse da população, ela faz a defesa de entidades, de situações privadas. Isso nos causou muita estranheza, né, mas o STF está atento a todas essas situações e fez essa preservação de forma liminar, que acredito que o mérito deve estar sendo julgado nos próximos dias, para que a gente tenha a clareza da legislação que vai ser aplicada e a gente possa aí tomar as providências cabíveis para proteger a nossa população. Ele pode até ajustar o preço ao serviço e ao atendimento, né? Mas precisa de muita racionalidade, de muita discussão, porque o médico reclama que ganha pouco. O plano de saúde diz que não tem superávit. O beneficiário, aquele que contratou o plano de saúde, diz: eu pago há 20 anos, quando eu preciso não tenho. Ele vai na urgência, passa 5 horas para ser atendido. Então, precisa ajustar, né, tudo isso para dar o atendimento à população. Eu não posso contratar um serviço e ser enganado, gato por lebre, né? Exatamente. É uma situação em que acaba que todos estão se sentindo prejudicados. Né? E não deve ser assim. Logicamente, a gente sabe que toda a relação de consumo, não é? Numa sociedade como nós vivemos, a capitalista, ela vai buscar o seu lucro, isso é normal, é natural. Mas ela não pode, por situações como essa, por questões como essa, elas superarem a questão principal, que é a boa prestação do serviço, principalmente na área da saúde. Então é uma preocupação que nós temos, nós vamos ficar extremamente atentos nessa situação, né? Como nós conversávamos aqui em off, é uma situação que deve ser muito bem discutida antes de se levar, porque todos aqueles que fazem parte dessa relação, médicos, unidade privada de saúde, os próprios planos de saúde, eles têm o conhecimento prévio antes de fazer uma assinatura e de se conveniar
aquele plano de saúde. Então, que se discuta melhor, que se chegue a valores mais justos, para que não acabe prejudicando, principalmente a parte mais frágil, que é o consumidor. E deixe várias modalidades, coparticipação, cobertura integral, cobertura internacional. Como já vem sendo praticado, a coparticipação chegou já, mas não nos planos de saúde antigos. Os novos planos de saúde, com coparticipação, planos de saúde hospitalares, inclusive, né? Preservando a hotelaria, né? Atendimento, exames, mas deixando essa parte médica um pouco de lado do contrato, porque me parece que é a parte que pesa mais. Os exames, né? A questão clínica, o mais importante, e principalmente são aqueles serviços mais urgentes, né? A situação que acontece sem esperar e você vai à busca daquela unidade de saúde no primeiro momento para já ter o seu diagnóstico e buscar sim aí as outras situações, né, que vão ser consequências dessa situação, do problema que se vem a enfrentar e, logicamente, cada vez mais que se amplia essas possibilidades, isso vai gerar uma concorrência e tende a beneficiar o consumidor. A concorrência ela vai fazer com que as opções elas sejam colocadas mais claras à mesa e o consumidor, dentro dessas opções, possa fazer suas escolhas e a concorrência vai fazer com que isso seja melhor recebido nessa situação e possa se haver um preço mais justo. Esse processo está em que agenda? Em que momento? Nesse momento agora a gente está aí aguardando o posicionamento do STF, que se posicionou liminarmente para proibir qualquer tipo de aumento, né? E acredito que isso também, como foi muito abrangente, deve atingir a questão das novas modalidades. A partir do momento em que se tiver claramente todas as situações aprovadas, com algum ressalva ou não, aí nós poderemos fazer isso. Mas, infelizmente, a gente está aí hoje à mercê da decisão do Judiciário, do nosso Supremo Tribunal, para que a gente possa ter essa definição e poder, sim, ter a definição do que a legislação vai prever e tomar as medidas cabíveis, analisando situação por situação, como sempre nós fazemos. Então, o nosso PROCON está sempre à disposição da população para analisar qualquer momento que o cidadão se sinta lesado. Então, a partir do momento que a população se sinta prejudicada em alguma situação, principalmente na sua relação de consumo, ela sabe, né, ela tem a certeza que ela tem a defesa e o reforço do nosso PROCON à disposição para que possa fazer aí a sua defesa e do seu direito. E é claro, se você tem um plano de saúde e vai para uma urgência e emergência, pela classificação do protocolo de Manchester, você tem um tempo, né? E tem uma justificativa. Você ficar 5 horas, ou 4 horas, ou 3 horas esperando, porque só tem um cirurgião, peraí. Não é por aí. Tem que ter um cirurgião e o outro médico. Não pode demorar para ser classificado. Então, caso a caso, como é que está o ranking de reclamação de planos de saúde? Infelizmente ainda continuam muito alto, Miguel. Elas continuam aí ranqueando entre as situações mais reclamadas do nosso órgão, em conjunto com outras situações que acredito que é de conhecimento da população, no caso dos combustíveis, no caso das agências operadoras de telefonia, e nós estamos tentando trazer uma solução melhor para essa população, inclusive alterando o índice que era antigamente aplicado pelo nosso órgão na questão da penalização das multas. Nós utilizávamos um índice que era muito ultrapassado e que acabava, né, chegando àquela situação da pessoa que era penalizada, que era multada, como um incentivo, porque a multa era muito pequena, era muito ínfima. Então nós tivemos também esse cuidado de alterar esse índice, passando para um índice mais moderno, que nos desse a possibilidade de fazer uma notificação, de fazer uma situação em que a empresa realmente se sentisse desestimulada a continuar naquela prática. Então todas essas situações nós vamos aí tentando melhorar, modernizar dentro da estrutura do nosso PROCON para que a gente possa prestar um serviço cada vez mais de uma melhor qualidade. E a gente está falando aqui de um percentual da população de 3% a 5%, né? Isso. 95% está no SUS. Exato. Né? E no SUS ninguém pode reclamar. Criaram um CORA para tirar a fila, mas tirou a fila do ambulatório, tirou a fila do Pan Salgadinho, por exemplo, mas emperrou o trânsito em casa, quer dizer, o doente está em casa e sem atendimento. Né? Isso é uma situação que a gente vivencia, Miguel. Você já conhece muito bem a população que não sabe, passa a ficar sabendo. Antes de ser presidente do PROCON, eu sou vereador de Maceió, estou licenciado para assumir esse cargo e é uma situação que a gente via muito dessa reclamação. Né? Nós temos hoje questões de exames que são marcados e que você passa às vezes mais de 1 ano para conseguir realizar esse exame. Ou seja, muitas das vezes você nem vai mais precisar daquele resultado porque você já teve uma consequência muito grave, muito drástica na sua vida ou teve que tomar uma outra medida paralela para poder resolver porque não podia esperar, a saúde não espera. Então são situações que a gente
vê uma inércia muito grande, principalmente do Executivo Municipal, né, nessa tentativa de melhorar a qualidade do serviço de saúde que é ofertado a 95% da nossa população. É quase que a totalidade, é uma preocupação que nós devemos ter muito forte, né, antes de qualquer situação. Logicamente que todas as outras áreas são importantes, educação, segurança, mas a saúde é como a gente disse no início, ninguém escolhe o momento de ficar doente. Então deve-se ter uma atenção, uma sensibilidade muito maior nesse sentido e no que cabe ao nosso PROCON, ao nosso órgão, a gente está muito atento à saúde suplementar, tentando fazer com que essas práticas elas sejam coibidas, sejam minimizadas para não trazer mais transtorno ainda à população. Eu sei que não está na pauta, mas foi tema que é recorrente e é tema recorrente. Inclusive o senhor citou essa transição do Momento Brasil com relação aos combustíveis, né? Isso. O governo determinou que um preço fosse estabilizado, reduzindo um percentual por conta da movimentação dos caminhoneiros, aprovada pela maioria da população. Mas me parece que não surtiu efeito nenhum. São medidas, às vezes, muito atrapalhadas, Miguel. A gente acompanhou isso muito de perto, né, até porque nós tínhamos também essa atribuição de tentar minimizar os transtornos da paralisação. Enquanto órgão de fiscalização, nós estivemos muito atentos a qualquer tipo de abuso que pudesse acontecer. Infelizmente, por falta até de cooperação da própria população, que muitas das vezes quer tirar um pouco de proveito daquela situação, tendo um lucro maior. Aqui no nosso estado nós tivemos isso muito minimizado, não aconteceram cenários e situações como a gente viu, a exemplo do estado vizinho aqui de Pernambuco, né, de um litro de combustível chegar a quase R$9. Mas isso foi fruto de muito trabalho, de muita fiscalização, de muita atenção. Nós tivemos uma participação efetiva do Ministério Público Estadual, né, que convocou todo o setor produtivo, os órgãos de fiscalização, e o nosso PROCON se fez presente para tentar trazer soluções e discutir possibilidades naquele cenário. Mas essa situação exclusiva do aumento dos combustíveis é uma decisão atrapalhada de um governo ilegítimo. A gente se preocupa muito com essa situação. Quando você não tem essa preocupação com a forma como você chegou lá, que você muitas das vezes até não quer fazer uma prestação de contas dessa situação e não tem uma preocupação, uma projeção futura, você toma medidas, toma decisões que muitas das vezes você não se preocupa com as consequências dela. E aconteceu semelhante nessa questão dos combustíveis. Se fala um número, se diz uma determinada situação e não se pensa como vai materializar essa situação, né? Aí depois joga isso para os estados que já estão extremamente penalizados. A federação ela concentra muita parte desses recursos que são arrecadados nos estados e repassa uma parcela muito menor e ainda quer penalizar mais ainda com a medida de cima para baixo, sem pensar nas situações e como isso vai chegar à questão estadual, às questões locais, prejudicando ainda mais os serviços que já estão com dificuldade. Então é uma situação que cabe uma discussão muito ampla. Se a gente aqui tivesse mais tempo, nós teríamos um prazer muito grande de conversar, mas eu tenho certeza que no momento que você achar necessário, a gente volta para discutir essa situação. Mas a população ela deve estar atenta. Nós estamos aí às vésperas de um processo eleitoral, faltam aproximadamente 70 dias, e a gente deve estar atento às propostas que vão ser colocadas, às pessoas que vão se apresentar, para que a gente faça a melhor escolha para o nosso país, escolher bons representantes para que a gente tenha um futuro melhor. Conversamos com Galba Novaes Neto, diretor-presidente do PROCON Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá!